Lucas, capítulo 16, versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Todos encontraram, irmãos? Amém. Diz a palavra do Senhor. Versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou um dia que o mendigo morreu, e os anjos a levaram junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois temos 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm a Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscitem alguém dentre os mortos. Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, Senhor Deus, que atenta para os nossos corações, Pai, e está, Senhor Deus, apta a nos transformar e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco nessa noite, pelo santo nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, onde uma parábola contada pelo próprio Jesus Cristo, nos alertando, nos advertindo da nossa vida. Nós temos o costume de viver como se aqui fosse, a nossa vida fosse apenas aqui. Nós costumamos viver intensamente, aproveitando tudo que está proposto a nós aqui, nessa terra. Eu lembro na última mensagem que eu preguei, eu falei sobre Marcos capítulo 13, que fala sobre os sinais da volta de Cristo. Eu lembro que eu preguei no domingo e na mesma semana aconteceu a guerra. Iniciou, nós falamos de guerra e tal, iniciou a guerra em Israel. E todos os dias nós estamos vendo os sinais da volta de Cristo estar presente. Nós estamos vendo os acontecimentos. Essa guerra, ela ainda pode perdurar, pode ser que adentre a uma terceira guerra mundial, pode ser que outros países, ou pode ser que termine. Mas a cada dia mais se intensifica os sinais que foi predito por Jesus Cristo, os sinais que foram descritos na palavra de Deus sobre a volta de Cristo. A cada dia mais tem se intensificado, esses sinais têm se tornado mais presentes. Agora está tendo guerra lá na Europa, está tendo essa guerra lá entre Israel e aqui aqui na América do Sul também já tem rumores lá entre a Venezuela tentando invadir um território, as tropas brasileiras já chegaram na fronteira. Enfim, todos os dias nós estamos vendo os sinais, os rumores de guerras, catástrofes, cada dia mais presente. A gente abre, tem dia que é a seca
determinado lado, e outro dia está água, é tufão, é tempestade, e cada dia os sinais, e a terra está gemendo pela volta de Cristo. A terra está gemendo. A humanidade a cada dia mais se apressa a pecar, quando nós deveríamos nos apressar a chegar a Deus, a chegar a Jesus Cristo, a nos aproximar dele, mas nós nos apressamos a cada dia mais a pecar, a fazer aquilo que é errado, a fazer aquilo contrário à vontade de Deus, porque nós vivemos como se aqui fosse a nossa vida inteira, mas aqui, como diz a palavra de Deus, nós somos passageiros, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. E se nós vivemos, como o apóstolo Paulo disse, e se nós vivemos nessa vida aqui, como se aqui fosse tudo, nós somos o mais miserável de todos os homens, porque nós temos esquecido da eternidade. Porque Jesus relata aqui nessa parábola, onde ele fala sobre dois homens que viviam ao extremo. Um homem no pecado e um homem que glorificava a Deus. E aí acontece o que acontece com eles após a morte. Muitas vezes nós desprezamos, nós não queremos saber, não, eu não gosto de ouvir falar sobre a morte, e a Bíblia está repleta de ensinamentos nos mostrando o que acontece após a morte. E nós temos desprezado esses ensinamentos. Por quê? Como eu falei, muitos acham que aqui é o completo, mas a morte é muito mais do que eu simplesmente morreu e acabou, como muitos pensam. É uma eternidade. A nossa vida é muito mais do que simplesmente viver. E a morte é muito mais do que simplesmente morrer, como muitos acreditam. E nós temos tentado simplificar as coisas, o que é mais cômodo para nós. A morte não é o fim de todas as coisas. Não é morreu e acabou-se. Não é o fim. É o início de uma nova vida eterna ou uma morte eterna. Daí, quando nós falamos de morte, há muitas especulações, há muitos ensinamentos, há muitas doutrinas. Você vai abrir e muitos vão falar muitas outras coisas sobre o que é a morte. Alguns, o que é a eternidade. Alguns vão negar, simplesmente vão negar que existe o pecado. Negar que existe pecado, não. Nem todos nós, não existe pecado, nós vamos viver de qualquer jeito. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos pecadores. Nós somos destituídos devido ao pecado em nossas vidas. O pecado, ele está presente 24 horas por dia. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos, todo dia nós carecemos do perdão e da misericórdia de Deus. Uma outra falsa doutrina que nós ouvimos muito falar é que como se o inferno fosse aqui na terra. Quem já ouviu? O inferno é aqui na terra, aqui a vida é desgraçada, é isso aqui. Não. Jesus falou que após a morte, aqui há uma outra vida que nós iremos nos deparar. O inferno não é aqui. Aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos passageiros. Nós iremos nos encontrar com o resultado do que nós fizemos e praticamos aqui na terra. Muitos adentram a doutrina da reencarnação. Morreu e reencarna. Hebreus 9:27 diz: assim ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após isso segue-se o juízo. Uma só vez, uma só chance. Aliás, uma só chance não, todos os dias Deus nos dá a chance de pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos. Outros adentram a doutrina do purgatório, que após a morte eu consigo acrescentar algo, eu consigo orar, rezar por aquela pessoa, e lá a pessoa vai sofrer por um breve período de tempo e depois vai alcançar
a misericórdia. Não se acrescenta mais nada. Após a morte, segue-se o juízo. Muitos pregam sobre o aniquilamento, que morreu, acabou, se não existe mais nada, nós somos como um animal que não tem alma e iremos morrer. Ou outros que Deus é bom demais para punir alguém. Deus não pune, Deus é justo. Ele é o justo juiz. Cada um irá prestar conta, cada um irá prestar conta do que fez aqui na terra. E muitos se dizem andar muito ocupado a se preocupar com a vida eterna. E esquece que o que importa em nossas vidas é o que Deus tem preparado para aquele que os ama. O que importa nas nossas vidas não é aqui somente o que nós conseguimos adquirir aqui nessa terra, mas o que é o nosso tesouro que nós estamos juntando no céu. A nossa mansão celestial que está lá no céu. Nós podemos ser pobres como Lázaro, mas lá nós teremos uma mansão, o consolo eterno. Nós teremos um Deus Todo-Poderoso, que é misericordioso, que Ele ama a cada um, Ele perdoa os nossos pecados e está sempre disposto a nos perdoar as nossas vidas. Nós é que nos rebelamos, nós é que vivemos aqui na terra sem nos preocupar com a nossa eternidade. Vivemos de qualquer jeito, vivemos de qualquer forma, sem se preocupar o que Deus tem preparado. Existe uma eternidade. Aqui na terra é um estágio bem curto. Então, um estágio em que nós passamos em um concurso e tem lá o período do estágio. Aqui é um estágio para a eternidade. E assim como eu vou estar vivendo nesse estágio, está sendo preparada a minha eternidade, ou a morte eterna, ou a vida eterna. Como o próprio Jesus ele relata aqui na história desses dois homens, onde relata a história do rico e do Lázaro. Jesus começa falando aqui na história do rico, um homem rico que se vestia com linho fino, que se vestia de púrpura, linho fino. Ele tinha luxo todos os dias, ele luxava, ele tinha o melhor, ele tinha a melhor casa, o melhor tecido, o tecido. Ele se deleitava e dizia para ele mesmo: eu tenho tudo, eu não preciso de nada, eu estou farto, eu estou satisfeito, eu estou esplêndido, eu estou completo. É o que nós buscamos muitas vezes nessa vida. O luxo, o esplêndido aqui na terra, mas nós esquecemos de alimentar a nossa alma para a eternidade. Esse homem alimentava somente o seu corpo, o seu desejo, a sua carne. Ele alimentava as suas emoções, as suas paixões e deixava de lado a Deus. Ele se regalava, se deleitava e se regozijava com tudo o que ele tinha, mas não adorava a Deus, não glorificava a Deus. E daí veio para aquele homem, Jesus disse que veio para aquele homem a morte. Chegou a morte daquele homem. Imagina a morte daquele homem rico, o funeral dele, o caixão, não sei se era caixão ou se como é que era enterrado, mas o funeral, as pessoas nobres lá na sua casa, conduzindo as coroas, tudo esplêndido, o funeral daquele homem, esplêndido. Esse homem, ele foi completo aqui na terra, mas lhe faltava algo: estar com Jesus Cristo. Aquele homem, ele morreu. Aquele homem, ele morreu. Jesus vem agora e fala sobre um mendigo chamado Lázaro. Lázaro, ele não tinha nada. Lázaro, ele era tão pobre, era mendigo, que ele ficava no portão das casas pedindo: será que alguém tem alguma coisa? Eu sinto fome, eu não tenho nada, eu não tenho um cobertor. Aquele não tinha linho fino, mas eu não tenho nem cobertor. Eu não tenho o que me vestir, eu não tenho o que comer, eu tenho sede, eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo ele tinha tudo. Ele tinha Deus.
que era o seu refúgio e a sua fortaleza, o socorro bem presente. Ele tinha a Deus que o segurava, o sustentava. E Lázaro entendia que por mais que ele vivesse aqui 40, 50, 60, 70, o máximo de anos aqui sofrendo era pequeno comparado com a eternidade que Deus tinha preparado para ele. Aquilo era muito pouco para o que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. Ele não tinha nada, mas ao mesmo tempo ele tinha tudo, que era Cristo. A riqueza dele estava no céu, enquanto o rico, a riqueza estava somente aqui na terra. Onde quando fechou os olhos, ele não tem mais domínio sobre nada. Esses dias eu vi a história de uma pessoa que faleceu. A pessoa estava deitada na cama e no celular, e de repente teve um infarto. E a pessoa contando a história que ele teve um infarto, tentaram reanimar e tudo, e não morreu. Encerrou-se o fôlego de vida. Ficou o celular tocando, um vídeo que estava passando, ficou. A conta bancária dele ficou. As roupas também ficaram. A casa ficou. O colchão dele, a cama lá, ficou. Os filhos, mulheres, os bens, tudo ficou. Deus só pegara para si a alma. Aquele homem estava com Cristo. Acredito que agora está com Deus. Mas o que ele tinha adquirido, conquistado aqui na terra, ficou. Não levou nada. Já pensou a nossa vida? Eu fico imaginando a pessoa que morre, às vezes você vê uma pessoa famosa e morre, aí fica lá a rede social parada. Parou. Ficou. Não adianta mais nada. Não tem como mais acrescentar nada. Ficou as roupas, aquela roupa nova que ela talvez não tinha nem conseguido usar. Ficou também. A conta bancária, a senha que ninguém sabia, ficou. O celular travado, ficou. Os e-mails sem ser lidos, ficaram. As respostas, as mensagens sem ser respondidas, ficaram. Tudo isso, irmãos, vai ficar. Nós iremos prestar conta da nossa alma, o que nós temos alimentado aqui na terra. Não é a sua conta bancária, não é o seu guarda-roupa, não é as suas vestes, não é os seus bens. O que nós temos que preparar para Deus é o nosso corpo santo, glorioso, irrepreensível, imaculado, que Ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O que nós temos que cuidar é agora. Nós temos que nos adentrar, nos acordar para tudo isso é agora. O restante vai ficar, irmão. Tudo isso vai ficar. Tudo vai ficar. Vão ficar diplomas, vão ficar cursos superiores, pós-graduações, vão ficar doutorados, vão ficar concursos, vão ficar cargos, dinheiros, joias, valores. Tudo vai ficar. Nós não levamos mais nada. O Senhor nos fez do pó da terra, nos deu fôlego de vida. A única coisa que nós iremos prestar conta é do nosso fôlego de vida. A única coisa que nós iremos retornar para Deus. Foi Ele que nos deu o fôlego de vida. E é Ele que devemos todas as coisas. O primeiro lado desses homens fala do lado terreno, do que como esses homens viviam aqui, a terra, como eles viviam. Jesus fala aqui do contraste, totalmente o contraste da vida desses dois homens. Daí, esse pobre Lázaro que não tinha nada, era um mendigo, ele morreu também. Ele morreu, talvez foi enterrado como ninguém, um indigente, sem ninguém saber, e pegaram e levaram e foi colocado lá no túmulo, e pronto. Parecia que aquilo não era insignificante. Daí quando Lázaro abre os olhos, Jesus diz para aquele
ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, quando ele morre e abre os olhos, em um mundo completamente diferente. Quando Lázaro, ele abre os olhos, naquele momento, acontece um contraste. Imagina que aquele homem que morreu pobre, mendigo, aí ele abre os olhos ali sendo carregado por anjos. Aquele homem abre os olhos e tem um corpo e vê que não tem mais feridas, não tinha mais nenhuma dor, não tinha chagas. Ele olhava, o seu corpo estava incorruptível, glorioso. Ele não tinha mais fome, ele não tinha mais nenhuma dor, ele não sentia mais necessidade de nada aqui na terra. E aquele homem abriu os olhos e estava lá branco, as nuvens, Jesus Cristo e os anjos louvando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, glorificado seja o nome de Deus. E aquele homem esquecera de tudo que passara aqui na terra, já não se lembrava mais da fome que teve, da sede, das feridas, das chagas, de tudo que tinha sofrido, já não lembrava mais, porque era somente a glória de Deus presente com aquele homem. Somente a glória de Deus. Quando as cortinas se abriram naquele momento, a vida de Lázaro foi transformada, porque Lázaro tinha vivido aqui na terra para glorificar a Deus. Apesar da história, Jesus resumir bem rápido, se aquele homem, ele morreu e acordou no seio de Abraão, é porque ele fazia com que aqui na terra ele juntava tesouros para o céu, para o reino celestial, para o reino eterno de Deus. E foi uma grande alegria naquele homem quando ele chegou sendo carregado pelos anjos. Ele confiava em Deus, já não sentia mais dor, já não sentia mais sofrimento. E aquele homem só glorificava a Deus por tudo que tinha vivido. Tudo tinha valido a pena o que ele tinha passado. Aquele homem, assim como diz a palavra de Deus, ali não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dores, não haverá mais sofrimento, tormento, ansiedade, não haverá mais doenças, enfermidades, nada, nenhum tormento, nada, somente a glória de Deus, somente a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas coração jamais imaginou. Nós não podemos imaginar o que Deus tem preparado para cada um de nós. O que Deus ele preparou para cada um de nós. O rico, ele tinha tudo, menos a Deus. O pobre, ele não tinha nada, senão a Deus. Ele estava completo. Ali, músicas celestiais, vestes brancas, ele se deleitava vendo a face de Deus. Lázaro contemplou a glória de Deus, viu toda a glória que Deus preparou. 1 Coríntios 2:9 diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Apesar daquele homem estar preparado para uma vida eterna, ele jamais tinha imaginado o que Deus tinha preparado para ele. Daí vem também o homem rico que morre e teve aquele funeral, cortejo, tudo esplêndido. Assim como Hebreus diz, assim é o homem, está ordenado a morrer uma só vez, e após disso segue-se o juízo. O nosso julgamento, o nosso juízo não acontece aqui nessa vida. Não acontece aqui. Irá acontecer lá. Primeiro vem a morte, depois segue-se o juízo. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, a palavra de Deus fala, deixa eu abrir aqui os irmãos, Apocalipse, capítulo 20,
12, diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado no livro. O que aquele homem tinha juntado, o que aquele homem tinha anotado, era no livro da condenação. A palavra de Deus disse que naquele dia do juízo serão abertos 2 livros. O primeiro livro é chamado o livro da vida. Aquele que não foi encontrado o nome naquele livro da vida, será aberto o livro do juízo, onde estará descrito todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Nós teremos que prestar conta de tudo que nós fizemos, de tudo que nós praticamos. Romanos 14, 12 diz: a cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Nesse momento, não tem mais apelo. Nesse momento, não tem como eu barganhar, não tem mais como eu comprar, não tem mais eu juntar todo o meu ouro e está aqui. Mas eu tenho muitos bens e eu posso dar em troca. Não pode. Mas eu tenho um ouro lá, eu posso trocar. Não pode. Mas a minha conta está recheada, eu posso? Não, também não pode. O que você tem que fazer é agora. Aquele homem despertou no inferno. Aquele homem acordara em tormento. Como diz a palavra de Deus, aquele homem chegou o dia em que o rico morreu, foi sepultado. E ele acorda no Hades, que também pode ser traduzido como inferno, lugar de sofrimento, onde estava sendo atormentado. Ele estava sendo atormentado, sofrendo dores, sofrendo perseguição, tormento. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Apesar do sofrimento dele, ele ainda tinha que viver, olhando o que ele tinha perdido. Além dele viver naquele sofrimento, ele ainda olhava: olha o que eu desperdicei. Olha quantas chances eu ouvi a palavra e desprezei. Olha quantas vezes eu tive a oportunidade de me arrepender e eu desprezei. E aquele homem lá, ainda vivendo em sofrimento, ele ainda via todo o gozo, toda a alegria no céu que Lázaro estava vivendo. O inferno, local de tormento, de sofrimento. Aqui é relato do próprio Jesus Cristo. O inferno, você vê, lá do inferno ainda se vê o gozo no céu. Outra coisa no inferno que acontece, ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim? No inferno não tem mais misericórdia. É agora a misericórdia. A graça de Deus é agora que nós temos que aceitar. Não tem mais misericórdia. No inferno também não tem mais consolo. Ele diz: manda que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na minha língua para refrescar. Eu tenho um pouco de alento, de refresco. Não tem. No inferno não tem consolo. Não tem como. Não tinha como ele mais ser consolado lá. Aí ele continua suplicando: então, deixa eu sair, então deixa eu ir lá avisar, deixa eu avisar os meus pais lá para não vir também para o mesmo lugar. Também não pode. Ele diz: Abraão, ele diz: você viveu a sua vida, só teve coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, Lázaro está sendo consolado e você está aí em sofrimento, não pode sair. Além disso, tem um grande abismo. Não pode. Daí, vim para cá, nem de lá para cá. Já não tem como sair. Não tem como passar de um lado para o outro. Não tem como dar um jeitinho.
Nós vivemos a nossa vida tentando dar jeitinho para tudo. O jeito que nós temos de dar é nos converter e se arrepender do nosso pecado. É o jeito para as nossas vidas. Se arrepender. Se você crê na palavra de Deus, se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, você tem que crer nessa verdade. Quando eu aceitei Jesus e conheci essa palavra, foi uma das coisas que, meu Deus, por que não me avisaram antes que tinha um inferno, que era tão terrível, que essa palavra era verdadeira? Meu Deus, nós precisamos avisar as outras pessoas. Elas estão caminhando para o inferno, elas estão caminhando para o caos, elas estão caminhando para a eternidade, a morte eterna. É por isso que um dos momentos que a palavra de Deus diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Ele é tirado das armas, das armadilhas de Satanás e é colocado para o seio de Abraão. Mas nós queremos sempre dar o nosso jeitinho. Como o rico ainda tentou lá, mas eu posso isso? Não. Mas eu posso tentar? Não pode. Eu posso? Não pode. O que nós temos que fazer agora? Qual é o céu que nós queremos ir morar? Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Lá no céu entra pecadores remidos e perdoados pelo sangue de Cristo, que se arrependeram dos seus pecados. Não tem lugar no céu para aquele que não tenha Jesus. Sem Jesus é impossível. Vinde a mim. Eu sou a videira verdadeira. É Jesus. Jesus, Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Jesus, Ele é a vida. Como podemos ir morar no céu sem Jesus, sem Cristo? No céu não tem lugar para quem não se arrepende. No céu não tem lugar para quem não nasce de novo. Necessário vos é, Jesus tendo com Nicodemos, nascer de novo. O nascer de novo é um arrependimento. Aquilo que eu praticava, aquilo que eu errava, os desejos carnais, agora eu me arrependo. Eu sei que aquilo tudo me levava à perdição. E eu digo para Deus: Senhor, me perdoa, me ajuda, eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar. Senhor Deus, eu quero nascer de novo. Agora da água e do Espírito. Eu quero ter um coração quebrantado, arrependido, sem mágoas. Eu quero ser um novo ser, um novo homem, uma nova mulher. No céu não tem lugar para quem não perdoa. Como? A palavra de Deus, como você quer receber perdão de um Deus que você não conhece e você não consegue perdoar aquele que você conhece? Não tem lugar para quem não perdoa. Nós temos que perdoar os nossos amigos, ou ex-amigos, ou inimigos. Nós temos que perdoar. Não tem lugar para quem não perdoa. No céu não tem lugar para quem está brigado, para quem está com ódio, para quem está mal, intrigado. Ou você acha que lá no céu vai ter um espaço para você e para aquele outro seu irmão que você não fala? Não tem lugar. Só há um lugar de glória e nós vamos ter que estar juntos. Como você vai querer morar no céu se você não consegue conviver com Ele aqui na terra? Você não consegue conviver com aquela pessoa aqui na terra. No inferno, no céu não tem lugar para a malícia. No céu não tem lugar para a falsidade. Vivemos aqui de forma falsa, mentirosa, enganosa. No céu não tem lugar para a malícia, para o pecado. Não tem lugar. Ou eu deixo tudo aqui na terra, ou eu não vou com esse pecado, com a malícia. No céu não tem lugar para a mentira, não tem lugar para a inveja, não tem lugar para a intriga. Sabe, aquelas pessoas que
adoram, vem uma pessoa, aí não vou falar mal, aí essa pessoa vai brigar com essa e causa, a língua, como diz a palavra, causa um incêndio, um fogo grande, uma tempestade, a malícia, causando intriga. Não tem lugar para contenda, não tem lugar para discórdia, não tem lugar. E muitas vezes nós pregamos e falamos dos pecados visíveis, lá o adultério, a prostituição, enfim, as drogas, o álcool, mas nós nos esquecemos do nosso eu, de dentro de nós mesmos. Nós temos que ser curados do nosso coração, que nós temos que curar, para que nós possamos ser usados para curar outras pessoas. Esse é o propósito. Sejam curados, sejamos curados do pecado, sejamos curados do engano, da mentira, para que nós possamos levar a palavra de Deus e mais vida possam aceitar a esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possa aceitar a Deus, porque nós estamos vivendo como se aqui fosse tudo, como se aqui fosse o completo, e temos esquecido. Pedro escreve lá, capítulo 2, versículo 11, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros aqui na terra, e nós temos nos esquecido disso. Qual é o céu que você está se preparando para ir morar? Qual é o céu descrito na Bíblia? O que nós temos que deixar? Aquele homem tentou de várias formas dar um jeito, mas não tinha. Ele perdeu a oportunidade. O momento é agora. Do arrependimento é agora. Não, mas amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu me arrependo. O arrependimento é agora. Você tem que pedir perdão dos seus pecados agora. Todos os dias nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. A palavra diz que aquele que não peca é mentiroso. O que diz que não peca é mentiroso. Aquele que diz que nunca pecou faz Deus mentiroso. Nós somos pecadores. Nós somos os mais miseráveis, como diz o apóstolo Paulo. Nós carecemos da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Dizendo para Deus: Deus, eu não consigo. Deus, eu não consigo. Quer brotar dentro de nós a vontade da carne, mas Senhor, vigiar, como a palavra, o Senhor diz, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Porque nós temos que buscar o nosso refúgio na palavra, em Deus. Nos alimentar em Deus, ser cheios, preenchidos por Deus, ser revestido por Deus, buscar cada dia mais a Ele, o socorro. Agora, aquele homem no inferno, não podia mais sair. Deixa eu sair, não pode, deixa eu avisar, deixa eu socorrer. Não tem mais como socorrer. Mas deixa eu ajudar ainda a minha família. Não pode. E além de tudo, aquele homem teria que conviver com aquelas lembranças amargas. Lázaro já não mais lembrava do que tinha passado, porque agora ele vivia em gozo com Deus. Ele vivia com Deus, não lembrava daquele sofrimento. Mas aquele homem rico, insensato, ele viveu com as amarguras. Ele tinha se preparado tanto. Aquele homem, ele se preparou aqui na terra. Se juntou dinheiro e tudo, mas a sua alma. Tem uma outra parábola que Jesus conta, pouco antes, no capítulo 12. Se não puderem voltar um pouco. Jesus conta assim. 12, versículo 16.
diz assim: então ele contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu tenho que armazenar tudo, a minha colheita. Então ele disse: eu já sei, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir um celeiro melhor, e ali eu vou guardar toda a minha safra, eu vou guardar todos os meus bens, e depois de dar tudo pronto, eu vou estar rico, eu vou ter muitas coisas. Eu vou dizer para mim mesmo: nossa, quantos bens eu tenho? Eu tenho tudo, eu tenho certificados, eu tenho cursos, eu tenho bens, dinheiro, eu tenho conta, nossa, eu tenho muitas coisas. E ele comia, ele diz: descansa, coma, beba, se alegre, se você está completo. Você está completo. Contudo, que Deus disse para aquele homem: louco, insensato, esta noite irão pedir a tua alma. Então, o que tens preparado? Para quem será? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Foi o que aconteceu com aquele homem. Ele tinha guardado tudo. Nós temos nos preparado para esta vida. Deus nos chama de louco. O que nós temos preparado? Essa noite pedirão a tua alma. O que nós temos preparado para Deus? O que nós temos preparado, o que nós temos feito para o seu reino. O apóstolo Paulo, como falei em 1 Coríntios 15, 19, diz: se esperarmos em Cristo, somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. O rico esperava somente nessa vida, esperava somente que aqui ele estaria completo. No mundo, as pessoas dizem assim: não, mas tu é besta, tu vai perder, tu vai ser escravo, tu vai estar lá na igreja, tu vai estar servindo a Deus, tu deveria aproveitar a tua vida. De qualquer forma, o homem ele sempre será servo de alguém. Eu prefiro ser servo de Deus. Eu prefiro ser escravo de Cristo. Porque quando ele não é escravo de Cristo, ele vai ser escravo do pecado. Ele vai ser escravo da bebida, da prostituição, da mentira, do engano. Ele sempre vai ser escravo de algo. E ele passa a ser dominado por aquilo que o serve. De qualquer forma, ele vai ser escravo. Eu prefiro ser escravo de Cristo. Porque ele me dá a vida eterna. Porque aqui nós viveremos uma vida pobre, medíocre, buscando a cada dia nos preencher, adquirindo, mas amanhã eu ainda continuarei triste. Poderei comprar o carro do ano, poderei ter a conta recheada, eu poderei gozar de toda qualquer bebida, mas ainda estará um vazio no meu coração, que somente é preenchido por Cristo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. De que adianta ter um funeral lá completo e dizer: este homem, ele conseguiu tudo, olha a riqueza, esse homem foi completo. E a sua alma? Para quem será? E a eternidade? Para quem será? Porque nós temos vivido como se fosse aqui. Filipenses 3:20 diz: a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. É no céu. A nossa pátria é lá no céu. O que nós temos que ter preparado é para ir para o céu. O salmista 119:19 diz: eu sou peregrino nessa terra. E quando nós entendemos isso, nós costumamos nos frustrar aqui na terra.
Porque quem vive somente para esse mundo vai viver uma vida de ansiedade, achando que aqui, se eu conseguir isso, eu vou completar aqui. Aí ele vai sempre estar buscando aqui na terra, e sempre vai estar querendo buscar algo mais, para preencher um vazio que só pode ser suprido por Deus, um buraco lá que só pode ser suprido por Deus. E daí o homem vai viver em crises, em ansiedade, e busca mais aqui, mas não deu, mas eu vou para cá, e não deu, mas enquanto eu entendo que aqui eu descanso no Senhor. Deus, eu estou projetando, eu vou fazer isso, não deu certo, não foi da vontade de Deus. Façamos a nossa parte e entregamos na mão de Deus, e Ele cuidará de tudo. Nós jamais nos iremos nos frustrar. Às vezes acontece, a pessoa tinha planejado de fazer algo, acontece quando o avião caiu, a pessoa tinha planejado, ia para aquele avião, o avião caiu, e Deus deu um livramento, e não foi. Quando nós olharmos, passarmos a olhar as coisas como o livramento de Deus, como o propósito de Deus. É claro que eu não vou só me deitar, ficar balançando, glória, não. Vamos seguir este mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós vamos seguir caminhando. Jesus diz: eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós iremos enfrentar, nós iremos trabalhar, nós iremos comprar, vender, ganhar, se divertir, nos alegrar, mas tudo para a glória e glória de Deus. Para a glória de Deus. Como eu posso conseguir isso? Somente em Jesus Cristo. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro senão em Jesus Cristo. Primeiro eu preciso reconhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu preciso reconhecer a Jesus. A consequência, nós pecamos. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O resultado, a consequência é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, grátis, perdoa os nossos pecados, é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, somente através de Jesus Cristo. O homem, para ser condenado, ele não precisa fazer nada, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pronto. O salário do pecado é a morte. Eu não preciso fazer nada para ir para o inferno, mas para ir para o céu só preciso aceitar a Jesus Cristo e pedir perdão pelos nossos pecados. Somente aceitar a Jesus Cristo. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso crer em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu preciso colocar a minha riqueza no céu, juntar tesouro no céu. Eu preciso crer nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem tem a resposta para todas as coisas. E se nós morrêssemos, para onde seria a nossa alma? Será que nós estamos preparados? Será que nós temos orado para Deus perdoar os nossos pecados? Será que nós temos orado para Deus nos livrar das tentações? Ou muitas vezes nós sabemos que aquilo vai nos fazer pecar, mas mesmo assim eu desejo fazer aquilo. Nós temos que orar para ser livre, nos livrar do pecado, mesmo sabendo que muitas vezes nós iremos errar. Esse nosso corpo hoje, ele é imaculado, ele tem falhas. Tá um dia que você vai acordar e você vai estar chateado e você vai tratar alguém mal. Tá um dia que você vai tropeçar e vai xingar e você
Então o que tem que acontecer é se arrepender. Eu gosto muito da história do apóstolo Pedro. Pedro era muito estufado. Ele agia impensadamente, ele agia de forma bruta. Mas Deus conhecia o coração de Pedro. Pedro tinha um amor grande por Jesus Cristo. Pedro foi quem disse: tu és o Cristo. Pedro era tão estufado, quando vieram prender Jesus, ele puxa a espada e corta a orelha do soldado. Pedro, ele queria tomar frente, era bruto e tal, mas um coração quebrantado para Cristo. E ele, apesar de ter negado a Jesus, ele se arrepende, se tornou um dos líderes da igreja de Cristo, porque ele reconheceu que necessitava de Cristo. Pela força dele, ele iria cada dia mais cair no erro e no pecado. Ele necessitava e precisava de Cristo. É o que nós precisamos nessa noite: pedir perdão pelos nossos pecados. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós queremos dizer a Ti que somos pecadores, Pai. Nós somos falhos, nós somos errantes, Senhor Deus. Nós temos agido muitas vezes pela nossa própria emoção, nós temos agido muitas vezes, Senhor Deus, pela nossa vontade, carne, mas nós sabemos, Pai, que somente a Ti, Senhor Deus, que perdoa pecados, somente a Ti, Senhor Deus, que livra o homem, Senhor Deus, somente a Ti, Pai, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor Deus, nos faz entender, Pai, que somos necessitados de Ti, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a juntar tesouro no céu, Senhor Deus, onde a traça não come, Senhor Deus. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a estar mais próximo de Ti, Senhor Deus. Entender que somos necessitados, Pai, que nós somos Teu filho, Pai, que Tu cuida, Pai, que Tu nos sustenta, que o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda, Senhor Deus. Perdoa nossos pecados, Senhor Deus. Nos livra, Senhor Deus, de todo mal, Senhor Deus. Nos livra, Senhor Deus, do perigo, das artimanhas, das armadilhas de Satanás, Senhor Deus. Aqueles que se encontram acorrentados, Senhor Deus, nos vícios, Senhor Deus, e um pecado, que o Senhor possa nos livrar, Senhor Deus, para dar livramento e libertar, Pai, para que possamos dizer que nós somos livres pelo sangue de Jesus Cristo, que nos limpa, que nos purifica, que tem preparado uma mansão para cada um daqueles que eu amo, Senhor Deus, que eu teme. O Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que derramou todo o seu sangue naquela cruz, para que fôssemos perdoados, e dizer, Pai, que nós somos necessitados de Ti, Pai. Nós carecemos de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus. Por nós mesmos, Pai, nós não sabemos, Pai. Nos esvazia do nosso eu, Pai, e nos reveste, nos preenche com Teu poder e com Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que possa brotar de nós, Pai, palavras de água vida, Pai, que possa brotar de nós, Pai, o Teu reino, Pai. Perdoa nossos pecados, Deus. Perdoa nossos pecados. Se alguém aqui nessa noite quer confessar a esse nome, pedir perdão pelos seus pecados, você pode levantar sua mão, nós iremos orar por você. Quer pedir o grupo de louvor? Alguém nessa noite quer confessar a esse nome, a esse Deus Todo-Poderoso?